Amigo torcedor do Vasco, respira fundo porque ainda parece surreal dizer isso em voz alta. Chegou o dia do primeiro jogo da final da Copa do Brasil e por mais que a gente tente racionalizar, a ficha simplesmente não cai. O Vasco está numa decisão nacional. Depois de tanto tempo de espera, de frustração, de pancada emocional. É aquele sentimento que mistura incredulidade com esperança, como se o coração ainda estivesse com medo de acreditar para não se machucar de novo. Mas é real. O Vasco está na final e tem diante de si a chance de mudar uma história recente marcada por dor, silêncio e cobrança pesada da arquibancada. Existe muito mais em jogo do que um troféu. Existe o peso de um título que pode desentalar de vez a garganta do torcedor, que pode aliviar anos de sofrimento acumulado. É diferente ganhar uma Copa do Brasil. É diferente voltar a disputar a principal competição do continente por mérito esportivo. É diferente pensar em calendário internacional, em enfrentar grandes adversários, em recolocar o clube num patamar que combina com a sua história. O Vasco não entra nessa decisão apenas para jogar. Entra para tentar virar uma página inteira do seu livro recente. E o clima em torno do clube mostra isso. O ambiente é de algo novo, de algo que parece estar se reorganizando. Até acontecimentos fora das quatro linhas reforçam essa sensação de que a maré está mudando. Na semifinal, por exemplo, o jogo foi tenso, disputado, decidido no campo, mas o que chamou a atenção depois foi o barulho em torno de quem estava presente no estádio, comemorando, vibrando, vestindo a camisa do Vasco em pleno Maracanã. Isso gerou discussão, desconforto em rivais, reclamações de bastidores, mas também passou uma mensagem clara para o torcedor vascaíno. O clube voltou a ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis. Quando essas coisas acontecem, a sensação é de que aquela nuvem pesada que pairava sobre São Januário por décadas começa aos poucos a se dissipar. Não é soberba, não é achar que está tudo ganho. Mas é perceber que o Vasco deixou de ser tratado como figurante. O clube volta a ter presença, volta a ser respeitado, volta a ser ouvido. E isso se reflete em campo, no comportamento dos jogadores, na postura do elenco e na confiança com que o time tem entrado nas partidas decisivas. O mais curioso é como tudo parece ter acelerado. Em pouco tempo, o Vasco se reorganiza, fortalece sua imagem, projeta reformas estruturais importantes e vê surgir, de dentro de casa, um talento que vira assunto no futebol mundial. Um garoto que estava apagado, esquecido por muitos, de repente assume protagonismo. Decide jogos grandes e vira alvo de clubes gigantes do futebol europeu. Propostas astronômicas passam a ser cogitadas, cifras que mudam a realidade financeira de qualquer clube brasileiro. É coisa de filme, mas está acontecendo com o Vasco. E não para por aí. Fora de campo, o clube se movimenta com inteligência. As conversas avançam para um novo patrocinador master, com valores muito acima do que o Vasco vinha arrecadando nos últimos anos. Isso representa fôlego, planejamento, possibilidade de investir melhor, de manter peças importantes e de qualificar ainda mais o elenco. Quando se coloca tudo isso na ponta do lápis, prêmio de Copa do Brasil, aumento de receitas, valorização de ativos, o cenário muda completamente. O Vasco deixa de sobreviver para começar a pensar grande novamente. Mas nada disso entra em campo hoje. O que entra em campo é um time concentrado, com a cabeça no lugar e com uma missão clara. Mesmo com tentativas de desestabilização, como movimentações na madrugada para tentar tirar o sono do elenco, o Vasco demonstra maturidade. O discurso interno é de coragem, de postura agressiva, de não respeitar demais o adversário.
Não existe medo. Existe consciência do tamanho do desafio, mas também a convicção de que é possível sair com um grande resultado. A presença da torcida é outro ponto que chama a atenção. Os ingressos destinados aos vascaínos foram rapidamente esgotados, mostrando que a arquibancada acredita, acompanha e empurra. Isso pesa. Isso faz diferença. O elenco sente. Jogadores experientes e jovens mostram tranquilidade, sorrisos, confiança no olhar. O clima interno é leve, algo raro em decisões desse tamanho, principalmente para um clube que carrega tanta pressão histórica. E quando se fala em liderança, é impossível não lembrar de figuras importantes dentro do grupo. Jogadores identificados com o clube, que sabem o peso da camisa, que entendem o que uma conquista como essa representa. Existe, inclusive, uma situação contratual delicada envolvendo um dos principais nomes do elenco, com vínculo curto e decisões importantes a serem tomadas após o fim da competição. O recado é claro. O desejo é ficar. O amor pelo clube é evidente. E a prioridade absoluta é o Vasco. Não existe plano alternativo, não existe outro escudo na mesa. Ou continua no clube que o formou, ou encerra o ciclo como profissional. Tudo isso ajuda a explicar por que essa final tem um significado tão profundo. Não é apenas sobre ganhar um jogo, mas sobre consolidar um momento, sobre provar que o Vasco voltou para ficar. A Copa do Brasil virou o palco perfeito para essa virada de chave. E enquanto a bola não rola, o torcedor vive essa mistura de ansiedade, esperança e emoção, sabendo que o que está em disputa vai muito além dos 90 minutos. Dentro de campo, o que mais chama a atenção é a mudança de postura do Vasco nos momentos grandes. Não é mais um time que entra acuado esperando o jogo acontecer. É um Vasco que assume riscos, que tenta controlar espaços e que demonstra personalidade mesmo longe de casa. Essa final escancara isso. O elenco sabe que não pode se contentar em apenas competir, precisa jogar para vencer. Precisa impor seu ritmo e fazer valer o momento positivo que construiu ao longo da campanha. Existe uma convicção interna de que o time pode sair dessa decisão ainda mais fortalecido, independentemente de qualquer pressão externa. O trabalho da comissão técnica também aparece com clareza nessa trajetória. O time evoluiu taticamente, ganhou alternativas e passou a saber sofrer quando necessário. Em jogos eliminatórios, isso faz toda a diferença. O Vasco soube lidar com cenários adversos, suportou momentos de pressão e respondeu quando teve a bola. Esse equilíbrio emocional, que faltou em outros anos, agora parece presente. Os jogadores falam pouco, mas demonstram muito dentro de campo. A concentração é visível. O comprometimento também. Alguns nomes se destacam naturalmente, seja pela técnica, seja pela entrega. Jogadores mais jovens assumiram responsabilidades que, em outros tempos, poderiam pesar demais. Hoje, isso não acontece. Pelo contrário, esses atletas jogam com alegria, com confiança, como se estivessem aproveitando cada minuto desse momento histórico. Já os mais experientes funcionam como um alicerce emocional, segurando a ansiedade do grupo e mantendo o foco no que realmente importa. Essa mistura tem sido um dos grandes trunfos do Vasco nessa Copa do Brasil. Outro ponto importante é o planejamento pensando no futuro próximo. Mesmo com a decisão em andamento, o clube já se movimenta para evitar perder peças fundamentais. Existem contratos que precisam ser resolvidos, situações de empréstimo que caminham para definições e atletas que atingiram metas importantes. O Vasco sabe que não pode deixar essas questões se arrastarem.
A ideia é aproveitar o embalo esportivo para organizar o elenco e garantir continuidade. Isso mostra maturidade e visão de longo prazo, algo que o torcedor sempre cobrou. A situação de alguns jogadores emprestados, por exemplo, ilustra bem esse momento. Atletas que chegaram sem grande expectativa hoje são peças relevantes, com desempenho consistente e identificação com a camisa. O cumprimento de metas contratuais torna a permanência praticamente obrigatória, e o clube já entende isso como investimento, não como gasto. É o tipo de movimento que fortalece o grupo e evita reconstruções constantes, tão prejudiciais nos últimos anos, e o impacto disso tudo vai além do elenco atual. O Vasco passaria a ser visto de outra forma no mercado. Jogadores observam, analisam projetos, percebem quando um clube tem organização e ambição. Uma final de Copa do Brasil, somada a um ambiente interno saudável e a perspectivas reais de crescimento, muda completamente a conversa. O Vasco volta a ser um destino possível, atraente, competitivo. Isso abre portas e amplia opções para reforçar o time nas próximas janelas. Enquanto isso, a torcida vive um dos momentos mais intensos dos últimos anos. A ansiedade é inevitável, mas ela vem acompanhada de orgulho. O vascaíno se reconhece nesse time, enxerga entrega. Vê jogadores que parecem entender o peso da cruz no peito. Mesmo quem já sofreu demais tenta se permitir acreditar. Não é ilusão, é esperança construída jogo a jogo, atuação por atuação. O caminho até a final não foi fácil e exatamente por isso ele tem tanto valor. A decisão também carrega um simbolismo enorme para a reconstrução da identidade do clube. O Vasco sempre foi conhecido por sua história, por sua grandeza, mas passou muito tempo vivendo apenas do passado. Agora surge a chance de criar novas memórias, de apresentar uma geração que será lembrada por ter recolocado o clube no mapa das grandes decisões. Isso mexe com o emocional de quem veste a camisa e de quem acompanha das arquibancadas ou de casa. A preparação para esse jogo mostra o quanto o grupo está conectado. Mesmo diante de tentativas de desestabilização, o elenco manteve a tranquilidade. Não houve clima de tensão exagerada, não houve declarações inflamadas, apenas foco. A convicção é de que a resposta deve ser dada com bola rolando, com atitude, com futebol. Esse silêncio confiante diz muito sobre o momento vivido pelo Vasco. E quando a bola rolar, tudo isso se transforma em 90 minutos de intensidade máxima. Cada dividida, cada passe, cada decisão dentro de campo carrega o peso de anos de espera. O Vasco sabe que não pode desperdiçar essa oportunidade. Não é sempre que uma final desse tamanho aparece. O grupo tem consciência disso e entra em campo determinado a escrever uma página diferente, uma página que o torcedor possa guardar com orgulho e emoção. A leitura do jogo será determinante para o que o Vasco pretende construir nessa decisão. Não dá para entrar desligado, muito menos aceitar imposições logo nos primeiros minutos. O time precisa mostrar desde o início que entende o tamanho da final, que sabe sofrer quando necessário, mas que também tem coragem para jogar. Essa maturidade foi construída ao longo da competição e agora precisa aparecer no momento mais importante. Cada ajuste, cada orientação vinda do banco pode mudar completamente o rumo do confronto. Outro fator que pesa é a confiança individual de atletas que chegam para essa final vivendo um dos melhores momentos da carreira. Quando o jogador está confiante, ele arrisca mais, toma decisões com mais clareza e se entrega sem medo. Isso contagia o grupo.
O Vasco hoje tem jogadores que chamam a responsabilidade, que pedem a bola em momentos decisivos e que não se escondem. Em finais, esse perfil faz toda a diferença, porque o jogo costuma ser travado, tenso e decidido nos detalhes. A conexão entre time e torcida também ganha um peso especial. Mesmo jogando fora, o Vasco não se sente sozinho. A presença do torcedor, o apoio incondicional, o canto que atravessa o estádio criam uma atmosfera diferente. O elenco sente essa energia e entende que está representando milhões de pessoas que esperaram anos por esse momento. Isso não é pressão negativa, é combustível. É aquilo que empurra quando as pernas pesam e a respiração começa a faltar. E é exatamente nesse cenário que o Vasco precisa se manter fiel ao que o trouxe até aqui. Sem desespero, sem soberba, sem abrir mão da identidade construída. O time sabe que a decisão é longa, que existe outro jogo pela frente e que cada passo precisa ser calculado. O foco é fazer um grande jogo, competir no mais alto nível e seguir escrevendo essa história que ainda está longe de acabar. Jogadores já deixaram claro que entram em campo pensando em quem esteve ao lado do clube nos momentos mais difíceis, quando o cenário era completamente diferente do atual. Essa memória recente de sofrimento ajuda a manter os pés no chão e a valorizar cada passo dado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de São Januário, um sussurro começa a ganhar volume e já ecoa entre dirigentes, empresários e torcedores mais atentos. Felipe Coutinho pode estar de saída do Vasco. Nada confirmado, nenhuma nota oficial, mas os sinais se acumulam como peças de um quebra-cabeça que parece cada vez mais difícil de ignorar. Pessoas próximas ao clube admitem, em tom reservado, que o futuro do meia está longe de ser um assunto simples e que decisões importantes podem estar sendo costuradas longe dos holofotes. A principal especulação gira em torno de um desgaste natural provocado por expectativas elevadas. O retorno de Coutinho carregava um peso simbólico enorme, misturando identificação com a camisa, esperança de protagonismo e a missão de liderar um elenco em reconstrução. Dentro do clube, há quem avalie que esse pacote emocional pode ter se tornado um fardo maior do que o previsto. O desempenho individual, analisado internamente com lupa, teria gerado debate sobre custo, impacto técnico e encaixe no projeto esportivo de médio prazo. Do outro lado, o mercado observa com interesse. Intermediários enxergam em Coutinho um nome que ainda desperta curiosidade fora do país e também em equipes brasileiras dispostas a apostar em sua experiência internacional. A leitura é de que uma eventual saída poderia ser tratada como oportunidade para ambas as partes. O Vasco aliviaria sua folha e ganharia margem para ajustes, enquanto o jogador buscaria um ambiente menos pressionado para retomar seu melhor futebol. O silêncio do atleta também alimenta as conjecturas. Em um cenário onde qualquer palavra vira manchete, a ausência de manifestações públicas acaba sendo interpretada como estratégia ou prenúncio de mudança. Internamente, ninguém fala em ruptura, mas o termo reavaliação surge com frequência nas conversas reservadas. Se o rumor vai se transformar em realidade, ainda é cedo para afirmar. No entanto, o fato é que o nome de Felipe Coutinho voltou ao centro das atenções não por jogadas geniais, mas por um possível adeus. E quando o futebol começa a falar mais fora do campo do que dentro dele, geralmente algo está prestes a acontecer.
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!